Fala pessoal, vocês viram esse vídeo aí que viralizou, que eu coloquei aqui até como short no canal, do pastor falando que tem que orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula? Pois é pessoal, isso é um reflexo do que é historicamente o cristianismo, de toda a história do cristianismo. O cristianismo acredita, superficialmente, que é uma religião de amor, né? Por causa do livro sagrado deles, o Novo Testamento, onde Jesus fala assim, por exemplo, amai os vossos inimigos. Na prática é isso que acontece. Você tem um pastor que diz que é cristão, em vez dele amar o seu inimigo, ele manda Deus quebrar a mandíbula dele. Engraçado, né, que na Bíblia, também no Novo Testamento, fala que nós devemos orar pelas autoridades, porque toda autoridade constituída vem por Deus. O pastor ora para Deus quebrar a mandíbula do Lula. Então os cristãos, eles pensam que são uma religião do amor, mas nunca foram, pessoal. Eu vou contar para vocês brevemente aqui a origem do cristianismo e como ele se expandiu pelo mundo, tá? O cristianismo, ele surge ali em Roma, no mundo romano, tá? Independente daquela questão se teve cristianismo em Israel ou não, eu vou começar a partir de Roma, tá? Até para não fugir do foco do vídeo. E ao contrário do que as pessoas pensam, o cristianismo, ele surge como uma religião intolerante ali no mundo romano. Porque os romanos, eles tinham por hábito cultuar muitos deuses e até absorver deuses de outras religiões. Por exemplo, Ísis. Haviam procissões para a deusa Ísis e ela era do Egito. Mesmo assim, ela foi muito cultuada em Roma. Mitra. A origem de Mitra é da Pérsia, apesar da origem mais remota dele ser na Índia, né? Mitra significa amigo. Depois da Índia ele migra para a Pérsia e da Pérsia ele chega em Roma e Mitra é cultuado principalmente pelos soldados romanos. E outras divindades, né? A própria cultura romana vem da cultura grega, né? Que eles pegam lá os deuses, mudam de nome, mas são os mesmos deuses. Júpiter, Zeus, Poseidon, Netuno, Marte, Ares, Afrodite, Vênus, etc. Então os romanos, eles eram bem tolerantes com outras religiões. Tanto que eles criaram lá um chamado Panteão, que era um templo dedicado a todos os deuses. Então os romanos, eles não tinham interesse em perseguir pessoas por credo. Ao contrário do que algumas pessoas aí hoje em dia têm essa percepção, de que os cristãos eram perseguidos só porque cultuavam um Deus chamado Jesus. Na verdade não, pessoal. Na verdade não tinha essa problemática em Roma. Já tem vários canais aí que estão desmentindo, principalmente da Multiversal Flaviana, entendeu? Não teve essa perseguição aos cristãos. Na verdade, o único tipo de perseguição que havia, por lei, era contra ateus. E em dado momento os cristãos também foram considerados ateus, mas mesmo assim não era uma perseguição violenta, era uma perseguição mais política, tá? Mas aí seria tema para outro vídeo. Mas o que acontece é que quando os cristãos eles vão se expandindo em Roma, eles começam a atacar esses outros cultos que estão lá. O culto de Ísis, de Afrodite, de Mitra, etc. E começa a haver distúrbios em Roma. Por isso que em dados momentos, a partir já do segundo ou terceiro século, nós vemos os imperadores implicando com os cristãos. Não é que Roma era intolerante com uma outra religião. Era porque os cristãos eram os que mais causavam distúrbios. Tanto que aquele filme lá do Dan Brown, e o livro, né, o Código da Vinci, ele chega a mencionar isso por alto, né? Aquele velho daquela discussão lá com aquele Robert Landau, ele menciona por alto, ele fala assim, havia muitas confusões lá em Roma. Aí ele fala, causada pelos cristãos, porque a história muda, ele inverte o fato. Mas os cristãos, eles eram mais intolerantes, por quê? Porque eles achavam que adorar a imagem era pecado, que cultuar outros deuses é pecado, não sei o quê, como o cristianismo de hoje. Vocês não viram que eventualmente nós temos notícia de cristãos invadindo igrejas católicas ou terreiros de candomblé para quebrar imagens? Em Roma era a mesma coisa. Eles vandalizavam a imagem dos deuses romanos, atrapalhavam os cultos das outras religiões, e isso ia gerando distúrbios em Roma. Certo? Aí, em dado momento, na época do imperador Constantino, ele percebe que isso poderia gerar uma guerra civil. O império já estava fragilizado, já tinha outros problemas, já tinha os bárbaros querendo atacar Roma, tal, não sei o quê. Ele fala, não, o império tem que permanecer unido. Aí ele faz os chamados concílios, porque já haviam muitas disputas políticas até entre os próprios cristãos. Cristãos contra cristãos, por exemplo, Nazarenos não, porque Nazarenos é mais antigo. Deixa eu pegar uma seita mais recente. Quer ver, por exemplo, adocionistas contra arianos, e assim por diante. Então vivia em pé de guerra. Aí Constantino promove os chamados concílios. E aí Constantino determina que aquela seja a religião oficial do Império. Ou seja, quem discordasse daquilo é que seria perseguido. Tanto que eu mostrei já em vídeo aqui para vocês, eu não sei se eu vou achar a citação, tá? Mas eu já mostrei aqui em vídeo, que Constantino ele chega a dizer o seguinte, ó, os judeus que se opuserem a essa nova crença, os judeus, sejam jogados no fogo. Então ele fez um decreto dizendo isso. Se algum judeu se opusesse àquela nova crença que estava surgindo, o judeu deveria ser jogado no fogo. Então quem era intolerante era os cristãos. Tanto que depois, pessoal, depois de Constantino, tem um outro imperador, eu nunca lembro se é Teodósio ou Diocleciano, mas é um dos dois. Aí Roma oficializa o cristianismo como religião oficial, pós-Constantino, e aí Roma começa a concentrar um poder religioso. Ou seja, todo mundo que não era cristão sofria algum tipo de perseguição. Tanto que foram sumindo esses outros cultos. Culto de Mitra, culto de Ísis,
Até os mandeus, que eram seguidores de João Batista, que eles achavam que João Batista era o Messias, eles também eram perseguidos. E aí na Europa, o cristianismo vai se expandindo a partir de Roma, também com perseguições. A Europa, para quem não sabe, ela era cheia de crenças místicas. Tinha os druidas, tinha wiccas, tinha não sei o que, crenças típicas da Europa, daqueles povos europeus. Com a expansão do cristianismo, eles vão guerreando e vão matando e vão forçando a conversão de todos esses povos ao cristianismo, alegando que essas religiões seriam religiões pagãs ou coisas do diabo. Então o cristianismo ele se expande na Europa não é pela pregação do amor. Olha, você já ouviu falar de Jesus? Eu vou ensinar para vocês Jesus. Não, foi através da espada que o cristianismo foi se expandindo e com a força do Império Romano por trás. Não só na Europa, mas também na Ásia, né? O cristianismo chega ali na região da Turquia, chega ali na região do Oriente Próximo e tal, tudo na base da força. Quem não fosse cristão deveria ser morto. Depois, no século VI, nós temos o surgimento do Islã, do profeta Mohammed. E aí o que acontece? O Islã faz uma expansão também, uma expansão territorial. Vários territórios que eram dos cristãos, como o norte da África, o Oriente Próximo, o Islã vai lá e domina. E aí o que acontece? Isso começa a gerar uma disputa entre cristãos e muçulmanos. É o que nós chamamos das cruzadas, quando o Papa Gregório ele resolve falar que os reinos cristãos deveriam se unir para combater os muçulmanos e para proteger os visitantes que iam para Jerusalém. Então nós entramos nesse período das cruzadas. Aí no período das cruzadas que a intolerância era maior, entendeu? Quem não fosse cristão era morto. Na região, por exemplo, ali ibérica, que é a Península Ibérica de Portugal e Espanha, havia tanta perseguição a não cristãos, principalmente aos judeus, que até aquele Sheikh Mohammed mencionou naquele podcast que ele foi, que os muçulmanos chegavam a vender para os judeus título de muçulmano, para os judeus fingirem que eram muçulmanos devido a tanta perseguição que eles sofriam. Porque os muçulmanos eles tinham mais dificuldade de combater. Os muçulmanos tinham mais uma força militar. Então os judeus eram mais vítimas de tudo isso. Então o cristianismo estava ali em pé de guerra com os muçulmanos para tentar cristianizar o mundo todo. Claro que do Islã também tinha a tentativa do Islã de expulsar os cristãos, mas foram séculos de cruzadas. Depois, quando ao descobrimento da América, olha que curioso, né? No descobrimento da América, a América do Norte, que é os Estados Unidos, eles são colonizados originalmente pelos puritanos. Puritanos eram protestantes que já estavam sofrendo perseguição religiosa na Inglaterra, e eles vêm aqui para a América justamente para fugir da perseguição religiosa. E sabe o que os puritanos fazem quando chegam aqui na América? Eles fazem caça às bruxas, as chamadas bruxas de Salem. Acusaram lá umas mulheres de serem bruxas, que também era uma questão política lá por trás, que tinha um juiz, um prefeito, não sei o quê, e começam a matar essas mulheres. Ou seja, eles vieram fugindo de uma perseguição religiosa da Europa, chegam na América e eles fazem a mesma perseguição religiosa. Isso mostra o quê? Que o cristianismo é historicamente intolerante. Olha, por exemplo, a Irlanda. A Irlanda tem uma disputa até hoje, né? Que a Irlanda é dividida, Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Uma Irlanda é católica, a outra é protestante. A violência é tão grande ali entre católicos e protestantes, lembrando que os dois lados são cristãos, que tinha uma época que se um irlandês cruzasse a fronteira, ele era automaticamente morto, e vice-versa. E os dois lados são cristãos. Cadê o amor dos irlandeses? Não é a religião do amor? Jesus não mandou amar o próximo e ao seu inimigo, da outra face? Mas na Irlanda chegou a esse ponto ridículo, que se um cristão cruzasse a linha, ele seria morto. Tanto que tem um muro até hoje lá que separa as duas Irlandas, né? Pra quem não sabe. Já que no Brasil nós fomos colonizados por católicos, né, portugueses. Aí os holandeses dominaram Pernambuco por um tempo, e depois os franceses, tá? Eu não sei a ordem bem que eu estou falando aqui de cabeça, tá? Mas foi aí que os judeus começaram a migrar para o Brasil, porque com os protestantes tinha um pouco mais de tolerância que os católicos, pelo menos esses protestantes holandeses e franceses. Inclusive tem uma rua lá em Pernambuco que é chamada Rua dos Judeus, que é a mais antiga, né, migração de judeus para o Brasil. Depois os portugueses vão lá, retomam a província ali de Pernambuco e expulsam os judeus de novo. Aí eles vão para Nova York. E aí, tanto na América do Norte quanto aqui na América do Sul, o que os europeus cristãos fizeram? Pregaram o amor de Jesus. Olha, nós temos que amar uns aos outros, vamos todo mundo dar as mãos e nos amarmos em nome de Jesus. Não. Na verdade, começaram a escravizar os indígenas e exterminá-los. E trazer o povo africano para cá para trabalhar como escravo. A pior das três colonizações, na minha opinião, foi a espanhola, né? Porque o Hernán Cortés era um monstro. O Hernán Cortés dizimou tribos inteiras ali na América Central. Até artefatos culturais desses povos, registros, tudo foi destruído pelo Hernán Cortés. Não tinha a menor piedade. Colombo também não era nada bonzinho, tá? Para quem não sabe. Ele matou até o próprio filho. E aqui na América do Sul nós sabemos, né? Que aqui, apesar de ter sido um pouco mais brando, nós fizemos a mesma coisa. Por exemplo, os índios Goiá. Teve um padre lá que chegou, falou para os índios que se eles não ajudassem eles a encontrar ouro, ele ia botar fogo nas águas do rio. Ele fez um truque com os índios. Ele pegou um
uma cuia, colocou álcool, porque os índios não conheciam álcool, e ele botou fogo. Os índios ficaram assustados e foram obrigados a colaborar com o padre. E mesmo assim nós exterminamos tribos inteiras, até pelo simples contato, né, de transmitir doença, e também pela espada, pelo chicote, por tudo que é jeito de violência que vocês possam imaginar. Para vocês terem uma ideia, os portugueses aqui descobriram uma tribo que tinha um índio que era gay. Eles amarraram esse índio numa árvore e mataram ele com um tiro de canhão. Olha o amor cristão como é lindo, pessoal. Fora o povo africano, né, que foi brutalmente escravizado, né? Tanto que o Charles Darwin, o naturalista inglês, ele esteve uma vez no Brasil. Aí quando ele foi embora, ele escreveu no seu diário que ele, até hoje, na época que ele estava escrevendo, ele tinha pesadelos, ouvindo as torturas de um homem negro que estava sendo torturado em Pernambuco, pelo seu senhor, ou pela sua senhora de escrava, não sei. Porque ele achava que era um absurdo. Eles mantinham escravo doméstico e torturavam até não poder mais. Cadê o amor do cristão que nunca chegou no coração dessas pessoas, né, pessoal? Cadê o amor? E continuando, e as potências cristãs, elas sempre tentaram combater outros países, sempre com alegações falsas, quer sejam países islâmicos, alegando que o Islã é um perigo para a humanidade, quer sejam países que adotaram repúblicas socialistas, alegando que o comunismo é mau, que vai destruir o mundo, mas a verdade é que eles sempre quiseram a riqueza desses países, né? Na verdade, toda a Europa e o imperialismo americano, eles exploraram a África, China, Índia, Oriente Médio, pegaram riqueza de tudo esses lugares, tudo em nome do amor cristão. E quando teve a Segunda Guerra Mundial, o que os americanos fizeram? Jogaram 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Bombas de destruição em massa, que até hoje tem pessoas que têm sequelas por causa da radiação. Quer dizer, eles não pensaram nas crianças, nas pessoas inocentes, nas mulheres, nas grávidas, simplesmente testaram a nova bomba, explodiram tudo. Cadê o amor cristão? Até um século atrás, por exemplo, um negro não podia frequentar a casa de um branco, que podia até ser preso. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos tinha as leis do Jim Crow, na África do Sul tinha um apartheid. Teve até aquela garotinha, que foi a primeira garotinha que foi estudar numa escola de brancos, na época do presidente Kennedy, após o movimento civil de Martin Luther King. Os cristãos estavam lá com placas na mão, dizendo que aquilo era uma abominação, usando a Bíblia como desculpa para o racismo, que não é nada diferente do que eles fazem hoje com a homofobia. É abominável, Deus abomina os negros, fora a segregação, a miscigenação, perdão. A miscigenação vai destruir a América. É o mesmo que eles fazem hoje em dia com os gays. Naquele mesmo vídeo do pastor lá do Nicolas, o próximo alvo dele é os gays, usando a Bíblia para atacar os gays. Vocês estão entendendo? Então cadê esse amor cristão que nunca chega? Quando você fala isso para um cristão, a desculpa deles é sempre a mesma. Não, Ronaldo, aquelas pessoas não eram cristãs de verdade. Elas só se diziam cristãs, mas não seguiam cristão de verdade. Então eu tenho uma pergunta para essas pessoas. Quando que vai ter o cristianismo de verdade? Porque em todas essas épocas, na ótica deles, não eram cristãos de verdade. Então quando que vai ter um cristianismo de verdade? Eu gostaria que tivesse. Cristãos que amassem o próximo, que dessem outra face, que orassem pelos seus inimigos. Ó, o Lula é o nosso inimigo, vamos orar por ele. Mas nunca chega essa outra face. Olha a época que nós estamos hoje, 2023. Hoje o negro só não é mais vítima dos cristãos por causa de leis de proteções raciais. Agora, o gay é. E amanhã, daqui a um século no futuro, vai ser outro grupo, com certeza. Pode ser a mulher, pode ser criança, pode ser qualquer grupo. Pode ser os chineses, né? Até porque os bolsonaristas odeiam os chineses. Mas sempre eles vão ter um grupo para odiar. Um grupo que vai ser o alvo deles. Quando que vai chegar então esse verdadeiro cristão? Não chega nunca? Quer dizer, já passou 2000 anos de cristianismo e nunca tem um verdadeiro cristianismo? Porque essas mesmas bizarrices que nós vemos hoje, como esse pastor do Nicolas, daqui a 100 anos no futuro, cristãos daqui a 100 anos, do ano de 2123, eles vão olhar para trás e vão dizer, ele não era um cristão de verdade. Jesus não tinha chegado até ele. Ou seja, nunca chega o cristianismo de verdade. É por isso que eu gosto daquela frase de Nietzsche. O único cristão de verdade morreu na cruz. Tá bom, galerinha? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade, blá, 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 blá. Você já conhece. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.